Olá, bem-vindos a mais um Café e Vade-Mecum. Hoje a gente mergulha num tema que, olha, é o coração do controle do poder no Brasil, as ações constitucionais. Um tema denso, né? E essencial. Muito. A gente vai dividir a nossa análise em dois grandes blocos. Primeiro, o controle concentrado, aquele feito lá no STF, com ADI, ADC, essas siglas todas. A arena dos grandes. E é dissecar os detalhes, a jurisprudência, aquilo que realmente faz a diferença na hora da prova. Perfeito. E para começar, nesse primeiro universo, o do controle concentrado, a gente precisa de uma chave para entender tudo. O conceito de processo objetivo. Processo objetivo, isso soa bem abstrato. Mas a ideia é simples, na verdade. Pensa assim, o objetivo aqui não é resolver uma briga entre duas pessoas, um conflito de interesses particular. Não tem um autor e um réu, como a gente está acostumado. Exatamente. O objetivo é fiscalizar uma norma em tese, de forma abstrata. É verificar se aquela lei está ou não de acordo com a Constituição. É uma fiscalização, não um litígio. Espera um pouco. Um processo sem partes? Sem um conflito direto? Isso muda tudo do que se estuda em processo civil. Isso deve ter consequências práticas enormes, né? Consequências que caem direto em prova. Essa natureza objetiva cria regras que seriam, assim, impensáveis num processo comum. Tipo o quê? Bom, podemos listar 3 de cara. Primeira, a decisão final é tão definitiva que não cabe ação rescisória contra ela. Segunda, e essa surpreende muita gente, uma vez que a ação é proposta, não dá mais para desistir. Como assim não pode desistir? Não pode. E a terceira é que, como regra, não se pode alegar a suspeição de um ministro. Essa da desistência é a mais curiosa. Quer dizer que o presidente da República, um partido político, qualquer um dos legitimados, ele entra com a ação e depois não pode voltar atrás? Qual é a lógica disso? A lógica é que, a partir do momento que o STF é provocado, a questão deixa de ser do autor, ela passa a ser do Estado, é de interesse público. Ah, entendi. A ação vira domínio público, por assim dizer. Exato. O guardião da Constituição foi chamado, e agora ele tem o dever de dar uma resposta. O artigo 5º da Lei 9.868/99 é o que diz isso. A ação se torna indisponível. Certo. Sobre a irrecorribilidade, o artigo 26 da mesma lei também é claro. Da decisão de mérito, só cabem embargos de declaração. E a suspensão? A ideia é que o ministro não julga o interesse particular, mas a compatibilidade de uma tese com a Constituição. A exceção que o próprio STF validou na DIN 6362 é se o próprio ministro se declarar suspeito por foro íntimo. Aí sim, ele pode se afastar. Entendi. A ação se torna um patrimônio da corte. E dentro desse processo, tem um outro conceito que parece dar um poder imenso ao tribunal. A tal da causa de pedir aberta. O que isso quer dizer na prática? Significa que o STF tem uma liberdade de análise que não existe no processo subjetivo. Numa ação comum, o juiz fica preso aos argumentos do autor. Ao que está na petição inicial, isso. No processo objetivo, não. A causa de pedir é aberta. O autor pode alegar que uma lei viola o artigo 5º da Constituição, por exemplo. O STF pode olhar e dizer, ok, a lei é inconstitucional mesmo, mas não por isso, e sim por violar o artigo 150. Nossa, ele não fica preso aos fundamentos do autor. De jeito nenhum. Ele analisa a lei impugnada contra todo o bloco de constitucionalidade. A ADI 3796 consolidou esse entendimento. Isso é um poder e tanto. Bom, agora que a gente entendeu essa moldura, vamos para as ferramentas. Temos a famosa sopa de letrinhas. ADI, ADC, ADO, ADPF. Qual a diferença crucial entre elas? Cada uma tem um gatilho específico. A ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, é a mais comum. Serve para pedir que o STF declare que uma lei federal ou estadual é incompatível com a Constituição. É o ataque direto à lei. Isso. A ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, é o espelho dela. Busca o contrário. Confirmar que uma lei federal é constitucional para acabar com uma controvérsia judicial sobre ela.
E a ADO? A ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ataca o silêncio, a inércia do poder público em regulamentar um direito previsto na Constituição. E por último, a ADPF. A ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É a ação tapa-buraco. Ela tem caráter subsidiário e serve para proteger os pilares da Constituição contra qualquer ato do poder público, inclusive leis municipais ou leis pré-88 que não podem ser objeto de ADI. Você mencionou que ADI e ADC são um espelho. Isso gera uma consequência processual importante, que é o caráter dúplice, né? Exatamente. Elas são ambivalentes. O artigo 24 da Lei 9.868/99 é explícito. Se o STF julga uma ADI procedente, declarando a lei inconstitucional, ele está ao mesmo tempo dizendo que uma ADC sobre aquela mesma lei seria improcedente. Perfeito. A decisão em uma resolve a questão nos dois sentidos, certo? Agora, um ponto que é talvez o mais cobrado em provas. Quem pode iniciar esse processo? A lista de legitimados do artigo 103 da Constituição. É um clube bem fechado. Fechadíssimo. E o rol é números clausos, não dá para ampliar. Para memorizar, o esquema 334 ajuda muito. 334. Isso. São 3 autoridades: Presidente da República, PGR e Governador de Estado ou do DF. São 3 mesas de órgãos legislativos: do Senado, da Câmara e de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF. E as 4 instituições. As 4 instituições são Conselho Federal da OAB, Partido Político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Uma dúvida clássica. A Constituição fala Presidente da República. E o vice-presidente? Se ele estiver vendo uma lei que ele considera inconstitucional, ele pode fazer alguma coisa? Sozinho, não. O vice não está no rol. Ele só ganha essa legitimidade se estiver no exercício da presidência. Ah, bom. E dentro desse rol a gente tem uma divisão crucial: os legitimados universais e os especiais. Os universais, tipo o presidente, o PGR e a OAB, podem questionar qualquer lei sobre qualquer tema. Não precisam de justificativa. Exato. Já os especiais, como o governador, precisam demonstrar a pertinência temática, ou seja, provar que aquela lei afeta diretamente os interesses do seu estado. E essa legitimidade é do cargo, não da pessoa, imagino. Se um governador for afastado, ele perde esse poder. Corretíssimo. O poder é do cargo em exercício. O STF já decidiu isso, no informativo 1015. Governador afastado cautelarmente perde a legitimidade ativa para propor ADI. Faz todo sentido. Agora, nesse processo, além do autor e dos ministros, outras 2 figuras são sempre presentes: o AGU e o PGR. Os papéis deles parecem até opostos. E são, de certa forma. O PGR atua como custos constitutiones, o fiscal da Constituição. A lealdade dele é com a Constituição, não com o governo. Tanto que ele pode propor uma ADI e, no parecer final, opinar pela improcedência. Nossa, que interessante. Já o AGU, o advogado-geral da União, tem o papel de curador da presunção de constitucionalidade da lei. A função dele é defender o ato normativo. Então a gente tem um sistema de pesos e contrapesos dentro do próprio processo. O PGR ataca ou defende, com base no que ele entende ser constitucional, e o AGU tem o dever de defender a lei. Mas ele é sempre obrigado a defender, mesmo que seja indefensável? Não sempre. O STF já fixou exceções. O AGU pode deixar de defender o ato se o próprio Supremo já tiver jurisprudência consolidada sobre a inconstitucionalidade de normas parecidas. Certo. Ou, numa situação mais rara, se defender o ato gerar um conflito direto com o interesse maior da própria União. E ainda tem a figura do amicus curia, o amigo da corte. Sim, o amigo da corte. A ideia é pluralizar o debate, trazer especialistas, entidades com conhecimento técnico na matéria para fornecer subsídios para os ministros. E aqui tem uma pegadinha de prova sobre recursos. Opa! O Supremo, na ADI 3396, decidiu que a decisão do relator que admite o ingresso de um amicus curiae é irrecorrível. Mas a decisão que não admite, essa sim,
É recorrível por agravo interno. Boa dica. E aí, chegamos no momento da decisão. Quais são os números, os quórums que o concurseiro precisa ter na ponta da língua? 2 números são vitais. Para instalar a sessão de julgamento, precisa da presença de, no mínimo, 8 ministros. Ok, 8 para começar. E para decidir o mérito, para declarar a inconstitucionalidade, é preciso a maioria absoluta, ou seja, o voto de, no mínimo, 6 ministros. E quando essa decisão de 6 ou mais ministros é tomada, qual o impacto? Vale para todo mundo? Desde quando? A regra geral é o impacto máximo. A decisão tem eficácia erga omnes, ou seja, para todos, e efeitos ex tunc. Ex tunc, retroativo. Apaga a lei desde que ela nasceu. Exatamente. Mas, e esse é um ponto importantíssimo, o artigo 27 da Lei 9.868 permite a modulação temporal dos efeitos. Que é quando o STF diz que a decisão só vale dali para frente. Isso, o efeito ex nunc. Por razões de segurança jurídica ou interesse social, o STF pode fazer isso, mas o preço é alto. Precisa de um quórum qualificado de 2/3, ou seja, 8 ministros. Efeito vinculante também, né? Sim, a decisão vincula todo o judiciário e a administração pública, mas não vincula o legislativo na sua função de legislar. O Congresso pode fazer uma nova lei sobre o tema. Pode, e deve se achar necessário. A ideia é não fossilizar a Constituição, permitir que o debate democrático continue. Perfeito. Até agora a gente falou de um controle que parece um jogo de xadrez em Brasília, super técnico, restrito. Mas e o cidadão comum? Se ele vê um ato lesivo na sua cidade, um dano ao meio ambiente, o que ele pode fazer? Aí entra o nosso segundo grande bloco. Ele tem uma ferramenta poderosíssima, a ação popular, prevista lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Que é o oposto do controle concentrado. É a antítese. É um instrumento de democracia semidireta, de natureza civil, que permite a qualquer cidadão pedir a anulação de um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A Constituição diz qualquer cidadão. O que define cidadão para esse fim? Uma empresa pode entrar com ação popular? Não pode. O conceito aqui é técnico. Cidadão é o brasileiro nato ou naturalizado, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. E como se prova isso? Com o título de eleitor. Simples assim. Por isso, pessoa jurídica não pode, como diz a súmula 365 do STF. E um detalhe, o cidadão tem a legitimidade, mas ele precisa de um advogado para ter a capacidade postulatória. Certo. E quem fica no polo passivo? E o que é essa figura curiosa da legitimação bifronte? No polo passivo vão estar as entidades públicas ou privadas responsáveis pelo ato, as autoridades, os beneficiários diretos. Já a legitimação bifronte, ou intervenção móvel, é fascinante. Como funciona? A lei permite que a pessoa jurídica de direito público, cujo ato está sendo questionado, mude de lado. Em vez de se defender, ela pode passar para o polo ativo e atuar junto com o cidadão. Nossa, ela pode concordar com a ação. Exato, se entender que a anulação do ato é boa para o interesse público. E o STJ entende que essa migração pode acontecer a qualquer momento no processo. Isso é muito curioso. E quanto ao objeto? O cidadão pode usar a ação popular para defender qualquer interesse coletivo? Não. O STJ, no julgamento do RESP 818.755, foi muito claro. O rol de bens protegidos pela ação popular é taxativo, ou seja, só aqueles 4: patrimônio público, moralidade, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural. Isso. Não dá para ampliar por interpretação. Para outros direitos, existem outros instrumentos, como a ação civil pública. Para fechar, competência, onde essa ação é proposta. E o STJ julga a ação popular. A regra geral é facilitar o acesso. Então, a ação pode ser proposta no foro do domicílio do autor. Houve uma exceção famosa, no caso de Brumadinho, onde o STJ concentrou as ações no local do fato, mas foi exceção. E o Supremo? Quanto ao STF, a regra de ouro é incompetência absoluta para julgar originariamente ações populares. Mesmo que o ato seja do presidente da República, a ação começa na primeira instância. Existem raríssimas exceções no artigo 102, mas a regra é essa. Ação popular não começa no STF. Impressionante.
Então a gente tem dois sistemas que coexistem. Um controle concentrado, cirúrgico, nas mãos de poucos atores institucionais. Com linha direta com o STF. E do outro lado, um controle difuso, popular, que transforma cada cidadão num fiscal do poder público. São filosofias bem diferentes. Completamente diferentes, mas que se completam. E, ao final, fica uma reflexão, né? Como esses dois modelos, o concentrado e o popular, dialogam ou se tensionam na prática? É uma boa pergunta. Será que a fiscalização feita por um cidadão numa pequena comarca, ao expor um ato de corrupção local, não pode, às vezes, gerar um impacto social mais imediato do que uma decisão abstrata do STF? Ou são eles, na verdade, engrenagens interdependentes e indispensáveis para que a Constituição seja mais do que um pedaço de papel, mas uma força viva em um Estado democrático de direito?